Apoio Cultural. Trilogy Institute, Universidade Livre Terapêutica em Línguas. Livraria Proton. Olá, telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Meu nome é Cláudia Pacheco e sou assistente do Dr. Norberto Kepp, presidente e fundador da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, originalmente Psicanálise Integral. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito desse livro, um dos últimos do Dr. Kepp, chamado A Origem das Enfermidades Psíquicas, Orgânicas e Sociais. Aqui nesse livro, o Dr. Kepp faz uma análise da importância enorme que tem da pessoa se conscientizar da inveja da qual ela sofre. Inveja no conceito trilógico é muito diferente do conceito tradicional, porque no conceito trilógico de inveja, o invejoso sofre não porque ele não tem o bem que ele deseja e que ele vê nos outros, mas ele sofre porque ele não aceita o bem que ele tem e também que ele vê na vida dos outros. Então aqui já na página 11, Dr. Kepp diz o seguinte: o bem sempre é difícil de ser aceito. Acostumamo-nos a pensar que desejamos o bem, porque seria uma conduta racional. No entanto, agimos basicamente pelas emoções, que se fundamentam no sentimento de inveja, que é invertido. Então é por isso que nós vemos, que ser humano praticamente nenhum aceita o sucesso, aceita a saúde, aceita a felicidade. Estamos caminhando progressiva e rapidamente para uma catástrofe assim maior, não só na natureza, mas no sentido humanitário global. E é sobre isso e suas origens que o Dr. Kepp trata nessa obra, A Origem das Enfermidades. Você falou, que as pessoas não desejam sucesso. Isso é difícil de, vamos dizer, de expor, porque são elementos inconscientizados na pessoa. Então, vai dizer, como? Eu quero ter glória, eu quero ter crescimento, eu quero ter, vamos dizer, bens. Mas a questão é muito interessante porque na experimentação científica, na ciência em geral, geralmente as descobertas mais importantes precisam assim de muito tempo para chegar a uma conclusão. Então, no caso do Freud, que era um gênio fantástico na metodologia, nas teorias não foi tanto, mas na metodologia, sim, ele conseguiu, no final da vida, chegar então a esse conceito de inveja, que é um conceito que destrona, que tira todos os outros conceitos que ele estabeleceu antes, de complexo de Édipo, de inveja do pênis, de complexo de castração, essas coisas. Então é interessante porque o que a ciência conclui depois de anos e anos de experimentação, de trabalho, é justamente a base daquilo que deveria estar no começo. Mas como o processo humano está invertido, então o que está no fim não está no começo para dar, vamos dizer, chance do autor usar. Então, veja esse livro, nos aforismos, que sem consciência da inveja não existe psicoterapia. Então, sem consciência desse sentimento terrível, não existe psicoterapia. Por quê? Então, veja aqui, em segundo lugar, todos os problemas do universo advêm basicamente da inveja. E todo sofrimento também advém da inveja. Então, o que acontece com a humanidade? A inveja pode ser chamada até de o pecado original.
Então, veja esse cartaz que eu vou colocar aí. A humanidade é doente porque está invertida. E a inversão vem do quê, né? A inversão vem justamente da inveja. Então, notem que Freud mostrou a questão da inveja como fundamental nas doenças, principalmente mais graves. Mas eu digo que a inveja está em toda doença, inclusive as doenças orgânicas e sociais. E uma autora que falou muito sobre a inveja foi Melanie Klein e depois Wilfred Bion. Então eu gostaria de pôr um cartaz para mostrar rapidamente o que o meu livro quer dizer. Trio patológico: inveja, censura e projeção. Então veja que eu coloquei aí à esquerda a inveja, que é o processo pelo qual o indivíduo nega, né, todo bem. Ele tem não só inveja do bem alheio, mas ele também tem inveja dos bens em si. Então, não apenas ele ataca o bem alheio, como ele ataca os próprios bens que ele tem. E depois que ele faz isso, que é uma coisa terrível, porque todo bem, os bens principais, os mais importantes, ele acaba destruindo e não vivendo. Por exemplo, uma capacidade maior, porque todo indivíduo tem uma ciência infusa até hoje. Então, como ele tem inveja, ele nega a ciência infusa. Todo indivíduo tem muita inteligência e entendimento. Então, ele nega por causa da inveja. Todo indivíduo tem muito afeto, muito amor. Ele nega por causa da inveja. Inclusive, tem muita habilidade para trabalhar, para produzir, e ele nega por causa da inveja. Então, vamos dizer que nós poderíamos, pelo menos, ter 50% da nossa capacidade intelectual assim desenvolvida. E, no entanto, o cérebro funciona só 7 a 10%. Então, isso mostra que o ser humano tenta, vamos dizer, diminuir a capacidade até cerebral. E ele não produz nem 10% às vezes do que ele poderia produzir, entender, gostar. Então veja no cartaz ao finalzinho que eu escrevi. A inveja significa destruir o bem alheio. E o próprio também. E o próprio também. A censura, não ver a própria inveja. E a projeção, pôr no outro as más intenções. Então note que se a pessoa tem muita inveja, então ela censura, né? Ela não quer ver que ela tem inveja, porque na própria inveja tem uma negação sobre o conhecimento. E se a pessoa censura essa consciência, não quer ver que tem, porque os senhores que estão nos assistindo vão dizer, mas eu não tenho inveja. Mas tem, porque a inveja é inerente até à questão genética. Então, nas religiões falam, né, o pecado original, que Basílio viu no século IV, essa questão da inveja como pecado original. Agora, a pessoa nota que é um sentimento tão horrível que censura. E censurando, o que ele faz? Ele projeta no outro. É como aquele rapazinho, né, que foi com o avô, que era um famoso Álvares, um famoso psiquiatra lá em Madrid, foi visitar o zoológico. Então, estava vendo lá a jaula do leão, o leão se levantou e urrou para o menininho. Então, o menininho virou para o avô e falou, olha, avô, vamos embora porque você está com medo, compreende? E não que ele estava com medo. Então, o processo de projeção é pelo qual o indivíduo vê a inveja nos outros, a maldade nos outros. E essa é a causa de toda desavença na humanidade. Se não houvesse isso, se tivesse consciência, cada nação, cada povo, cada pessoa iria ver o problema nele e deixar os outros em paz. Agora, veja quem fez essa descoberta incrível. Sigmund Freud.
1856, 1939. E veja quem seguiu, principalmente Freud, nesse sentido, esse novo cartaz. Melanie Klein, 1882, 1960. Agora, um autor fundamental para o Freud foi esse que eu vou mostrar agora. Arthur Schopenhauer, 1788, 1860. Então, esse autor, né, ele era judeu-alemão. Ele escreveu um livro sobre a vida como representação. Ele falou o seguinte, que todo mundo vive como se fosse num teatro, num palco representando. Então, eu assisti um filme sobre o exorcismo, né? Então, as pessoas presentes disseram, por que geralmente essas pessoas possessas são mulheres, né? Eu falei, não é que essas pessoas possessas são mulheres, que de uma certa forma a gente pode dizer que todo mundo é meio possesso. Agora, como a mulher é mais histérica, né? É mais assim, gosta de aparecer, exibicionista, então até ela gosta também de parecer um demônio e faz todas aquelas artes. Então, no processo de exorcismo, é mais um processo de histeria que o exorcista ali ele está defrontando. É um processo mais de teatralização, compreende? É por isso que não tem homem assim possesso nesses filmes e geralmente na sociedade não se encontra homens possessos, porque o homem é mais racional e ele não gosta de exibir, seja algo assim de bem, seja principalmente algo demoníaco. Então veja esse cartaz, né? Todo sofrimento vem do desejo do ser humano de deixar de ser. Então o que eu quero falar com isso, né? Que a neurose, a doença, é uma atitude de negar o bem, de negar a saúde, de negar o bem-estar. Então o ser humano, pela inveja, ele não gosta de ser o que é. Ele não gosta dos bens que ele tem, ele não gosta da inteligência que ele tem. Parece absurdo isso, mas se os senhores tiverem consciência disso, os senhores vão ver que, de repente, a vida dos senhores vai florir, vai, assim, aparecer, vai se desenvolver sem perceber. Voltamos já, né? A origem das enfermidades psíquicas, orgânicas e sociais. A capa deste livro constitui uma homenagem ao grande psiquiatra francês Philippe Pinel, que no ano de 1798 libertou os doentes mentais das prisões que os amarravam fisicamente a verdadeiras masmorras que eram os hospitais psiquiátricos. A intenção do psicanalista Norberto Kepp com este livro também é a de libertar os doentes psicológicos de seus sofrimentos, ansiedades e angústias, que são os grilhões internos que acorrentam o ser humano às suas enfermidades. A key inversion in science. Always we are trying to extract energy from a material element. And its negative consequences. We provoke serious imbalances in nature. Corrected now with the Kepi Motors disinversion of physics. And we developed a way to have mechanical power with very little electricity. This will make a big change not only in energetic efficiency, but also it will bring better energy in homes because it's magnetic energy. The Kepi Motor. New technology for a new world.
The moment you open Dr. Keppe's book, The Origin of Illness, you see this statement: goodness is always difficult to accept. That's an extraordinary statement, isn't it? And we could think that it's not true. But Freud and Klein started the process of understanding our unconscious intentions, and now Norberto Keppe has taken it even further. We don't always want the good that we receive. Let me use this example to try to illustrate this a bit better. This is a picture of Whitney Houston back in the 90s when she was so successful. Look at how beautiful she was. She had the best voice of her generation, tremendous talent as an actress, lots of fame, lots of money. This seems to be the situation that's happening with human beings on the planet. We have a beautiful planet, but we don't accept it. We destroy it. Unconsciously, probably. But this is a situation that we have to understand better. We don't accept the goodness that we have. Dr. Keppe explores this a lot in this book, and it's, I think, one of the most important elements for us to understand about the psychopathology of human beings. Dr. Keppe escreve no começo do livro dele sobre inveja: o bem sempre é difícil de ser aceito. Acostumamos-nos a pensar que desejamos o bem, porque seria uma conduta racional. No entanto, agimos basicamente pelas emoções que se fundamentam no sentimento de inveja, que é invertido. Então, pensando o que pessoas normalmente falam, é fácil notar que pessoas querem falar sobre tudo que eles pensam que é ruim. Então, eu fiz uma lista das coisas, assim, favoritos. Pessoas falam que tempo é ruim. Os políticos são ruins. Normalmente é muito comum que pessoas xingam os políticos. Crianças são terríveis. Trânsito é ruim. Dinheiro é curto. A saúde é ruim. Pessoas amam de falar como tem dor aqui, é dor aqui. Bom, eu acredito que uma pessoa que está ouvindo algo assim pela primeira vez vai estranhar muito, né? Vai ser difícil aceitar. Mas, para qualquer pessoa que realmente quiser assim se aprofundar na própria vida psíquica e chegar nas raízes dos seus problemas, dos seus sofrimentos, ela vai chegar nessa conclusão e vai perceber como a inveja é presente na sua vida. A inveja que é essa atitude não só de rejeição ao bem, mas de ataque também ao bem que recebe. Como já é presente desde lá da primeira infância, que já era aquela atitude de forte oposição, não querendo comer, não querendo tomar banho, ou escovar os dentes, ou se agasalhar, e por aí pela vida afora, rejeitando no fundo os melhores amigos, que são aqueles que dizem as verdades, ou desprezando, brigando com um chefe exigente, que no fundo é aquele que vai proporcionar o crescimento e desenvolvimento da pessoa, ou dando muita importância aos valores sensoriais ao invés dos verdadeiros, dos psíquicos. Então, é por isso, né, Dr. Keppe, que nesse livro o senhor fala o seguinte: viver com a inveja própria, né, é habitar um inferno, enquanto viver sem ela, ou conscientizando-a, é habitar no paraíso. Então, a gente chega à conclusão que se nós não fôssemos tão invejosos, nós já nos sentiríamos ou estaríamos vivendo no paraíso aqui na Terra. De volta a um paraíso. Então, Cláudia, isso mostra o quê, né? Que nós estamos no paraíso, mas nós não usufruímos por causa da inveja. Que a inveja não deixa a gente usufruir essa maravilha que é a própria vida, né? Essa maravilha que são os conhecimentos, que é a vida afetiva, que é principalmente na estética, né? Veja a beleza da música, das artes, né? Da literatura. O mundo é constituído de uma beleza incrível, se a pessoa sabe, né? Dá valor, se ela não tem muita inveja. Então veja aí as causas, né? Da neurose. Veja nesse cartaz, primeiramente lá em cima. Etiologia da neurose. A causa das enfermidades está na conduta artificial. Então, o que eu quero falar com isso, que a conduta essencial, a conduta certa, é a conduta de afeto, é a conduta de razão, a conduta da verdade e a conduta da beleza, né? Isso é a conduta certa. Questão de raiva, de ódio, de briga, de guerra,
de confronto, de política, de corrupção, etc., tudo isso é artificial, porque não faz parte da essência da vida, da essência da sociedade. Agora, veja em segundo lugar o que eu escrevi. Etiologia da neurose é a negação, omissão e deturpação da verdadeira realidade. Se os senhores perceberem essa questão, que a questão da neurose, da doença, está numa atitude do ser humano, da vontade do ser humano de negar a realidade, tudo isso por causa da inveja, ou então de omitir, fingir que não vê essa maravilha que a pessoa está inserida na vida, e também essa atitude de deturpar a verdade, o bem, a beleza, essa maravilha que a vida oferece. Agora, eu gostaria de pôr um outro cartaz para ilustrar melhor. Inversão e inveja. O ser humano quer ver só o bem e não conscientizar o mal. Então, veja, né? O ser humano não quer ver mal nenhum no mundo, mal que ele faça ou que os outros façam. Quer dizer, ele não quer ver um mundo como é. Que o mundo, a criação, a parte da natureza é uma maravilha. Mas o que acontece? O ser humano não aguenta ver essa maravilha, então aí ele ataca. Veja em segundo lugar. Pecado original, de acordo com Basílio no século II, é a inveja. Inversão. Só que aí acho que é o século IV que o Basílio falou isso. Veja em terceiro lugar. O mal é a privação ao bem. É a vida do ser humano que escolheu o mal. Então notem, né, que é uma concepção diferente. O mal não é uma entidade, compreende? O mal é simplesmente uma parada ao bem, parada à vida, né? Parada ao bem-estar, é uma parada à saúde, é uma parada à paz. Quer dizer, o mal é simplesmente, vamos dizer, uma cunha que a pessoa coloca nas maravilhas que possui para subtrair, para tirar aquelas maravilhas. Veja em quarto lugar. A censura é proveniente da escolha da inversão e da soberba. A inversão é a causa de todos os males humanos. Então notem, né, que é por causa da inveja que a pessoa se inverteu, né? Em vez de considerar, vamos dizer, uma atitude de oposição ao bem que ela tem, ela começa a achar que o bem não está nela, que o que ela recebe do mundo é o mal. Até o ponto de que muitos achavam, o próprio Freud falou isso, que haveria um instinto de morte, quer dizer, que isso estaria na natureza. E não que o ser humano se mata, na verdade, parece absurdo, mas o ser humano, de tal maneira, ele se opõe à vida, a tudo, que ele acaba morrendo. Então veja esse dístico aí. Só a pessoa que aceita o bem vê o mal que tem. Agora, como nenhuma pessoa aceita o bem, pelo menos todo o bem, então poucas pessoas conseguem ver o mal. Porque se a pessoa está no bem, e ela admite, e ela aceita, e ela vive, e ela usufrui daquele bem, então ela vai sentir profundamente os males que as atitudes de roubo, de golpe, de mentira, de maldade, de ataque que ela ou os outros fazem, como isso prejudica a própria vida, como isso tira a tranquilidade dela. Veja um outro cartaz. Origem da conduta humana. Veja que lá no centro tem a energia pura, né? Essa energia pura é o ato puro. Até o Aristóteles, ele falava que Deus seria ato puro, motor imóvel, que move tudo e ele não se move, não teria assim, movimento. Então, veja novamente no cartaz.
essa energia pura é que produz o quê, né? Veja lá, a estética, né? A beleza, o pensamento, a verdade, o sentimento, o amor. E esses três são os elementos essenciais na estrutura do ser humano. Nós somos isso na origem, compreende? Agora, veja ao redor, né? No cartaz. Tem a soberba, tem a ira, a inveja, o ressentimento. São elementos de oposição a isso que nós somos na realidade. Agora, veja bem mais ao redor o que existe, né? A consequência dessa atitude artificial de soberba, ressentimento, inveja e ira. Patologia, doença social, as enfermidades orgânicas, a neurose, a psicose. Veja na observação. A energia pura e escalar constitui o centro da existência. Então, esse meu livro, A Origem das Enfermidades, é justamente uma espécie de compêndio que eu fiz para mostrar a origem, né, de todas as doenças e também a origem do ser humano anterior a essa doença, como ele era naquilo que chamava de o paraíso, né? Milton fala o paraíso perdido. Não é o paraíso perdido, é o paraíso negado, rejeitado, porque nós vivemos no paraíso. E veja que além dos problemas, né, assim vamos dizer, naturais, né, que existem agora, com terremotos e maremotos e tsunamis, tudo isso, o pior é o que o ser humano faz, assim com as suas energias de raiva, de inveja, de fúria, etc., que influi até, vamos dizer, na natureza. Então, se os senhores notarem, vão ver que até os animais domésticos, se vive numa família muito doente, o animal fica doente também. O animal fica bravo como o dono, às vezes é. Ou então o animal é acomodado, é dócil, se o dono for assim equilibrado também. Já voltamos, né? Então o Dr. Kepp escreve aqui nesse livro que a ação precede e origina o ser. Então ele fala de um famoso ditado medieval que diz assim, que a ação segue o ser. Quer dizer, como a pessoa é, que ela vai agir. Se a pessoa é um batedor de carteiras, então a ação dela vai ser bater carteira. Se ela é um artista, a ação dela vai ser artista. E o Dr. Kepp fala que isso está invertido, porque ele diz que o ser segue a ação. Então, se eu começo a fazer uma coisa, eu me torno aquilo.
Então, se eu começo a estudar piano, tocar piano, eu fico um pianista. Se eu começo a sequestrar pessoas, eu viro um sequestrador. Então, a ação é que me torna o que eu sou. Então, ele escreve aqui: se você não mudar de conduta, irá ser a vida inteira o que foi até hoje. O comportamento faz o ser. Se a pessoa não modificá-lo, será sempre o que está sendo no momento. The second phrase I'd like to emphasize from Dr. Keppe's great book, The Origin of Illness, is this: our greatest problem is not that we have problems, but that we don't want to see them. And I want to go back to this situation with Whitney Houston I was discussing in my first commentary. There's an interview done with her back in the 1990s when her problems started to appear. She was being late for concerts. She was looking very, very, very skinny. And the interviewer did an interview with her and asked her, Whitney, do you have a problem with anorexia or bulimia? And Whitney Houston said, no, I don't have any problems. And then she spoke in the third person. Whitney does not have problems. And I could see from this interview that I observed back in the 1990s that Whitney Houston's problem was not that she had a problem, that's a problem too, but she didn't want to see the problem that she had. This is the question of censorship that Dr. Keppe raises in this book, The Origin of Illness. The problem is not that we have problems, but that we don't want to see the problems. And this is very important for us to understand better. Dr. Keppe escreve sobre gratidão, que praticamente é oposto da inveja. Para haver saúde, o indivíduo tem de ter gratidão. Mas se o grau de inveja for muito elevado, ele não aceita de maneira alguma ser grato. Então, se nós pensamos essa questão de gratidão, nós temos enorme quantidade de pessoas para nós poderíamos sentir gratidão: padeiro, chofer de ônibus, pessoa que serve nós no posto de gasolina, sem pensar nossos pais, nossa pátria também, professores, etc. Mas nós não queremos sentir esse sentimento de gratidão porque nós não queremos ver o valor, enorme valor do grande presente que é a vida. E no fim, nós não queremos sentir gratidão por Deus de ter ganhado esse grande presente. Fazendo referência a esse problema que eles levantaram sobre a censura à consciência dos próprios males, eu gostaria de ler aqui duas frases que o Dr. Keppe escreve nesse livro, A Origem das Enfermidades. A censura é a mãe da inconsciência e é importante que a pessoa desconfie de toda pessoa que não aceita ver os seus erros. Então, é importantíssimo que a pessoa note que aquele que não vê, não admite o seu mal, mas vê o mal em todos os outros, é uma pessoa não confiável. Porque, como diz Keppe aqui também numa outra frase, a censura é ausência de afeto, porque só aquele que ama aceita ver erros para corrigi-los. O que não ama, censura. Eu vou colocar aí um cartaz que os senhores podem se identificar, veja. O que você é, será para sempre. É claro, né, tirando a parte patológica, tirando, portanto, a questão da inveja, da raiva, da ira, do ressentimento, da fúria, tirando o aspecto patológico, essa questão da verdade, do bem e do belo, né? Isso faz parte dessa essência que nós temos. Então, faz parte do nosso ser. É por isso que o cartaz diz isso, que o que você é nesse sentido, aí, veja novamente, quer dizer, na parte estética, né? Na parte da verdade e também no aspecto do bem, a pessoa será para sempre. Isso é eterno na personalidade de cada um. Um dia, tudo isso de patológico irá desaparecer. Então, vai sobrar esses elementos que são autênticos em nós. Veja no meu livro, A Origem das Enfermidades, o que eu escrevi nesse cartaz. Primeiramente, né? A inveja é o inconsciente que produz a preguiça, a gula, soberba
ira, avareza e libidinagem. Eu estou dizendo isso, né, que a questão da inveja não é o mais importante, como Freud falou, mas a inveja, como ele também falou, que é o processo de inconscientização dos bens. Então, o que seria isso que Freud chamou de inconsciente? Seria uma inconscientização do que é certo, de todo bem, de todo valor que o ser humano tem. Agora, veja novamente no cartaz. A resistência em ver a inveja é a enfermidade, que é a neurose. Então, eu coloquei na segunda parte desse livro, Origem das Enfermidades, essa questão da censura. Então, a doença é a censura, compreende? Se a pessoa não tivesse censura em ver a inveja, tudo isso que eu falei antes, ele seria ação. Então, o que é ser doente? É ser censurado. Por isso que a pessoa censurada é a pessoa contraída, a pessoa fechada. Então, sofre das vias respiratórias, aspecto de circulação, sofre até de problemas ósseos, né? Questão assim de contração excessiva leva até um mau funcionamento cerebral. E a pessoa, então, aparece com essas doenças típicas, né? Até com questões de esquizofrenia, epilepsia, por causa de uma atitude de contração. Então, doença é contração. É por isso que os medicamentos tentam descontrair a pessoa. Agora, é claro, né? Passou o efeito do medicamento, a pessoa volta na contração. Então, ela tem que se descontrair, principalmente através da psicoterapia, né? Uma psicoterapia que leve à descontração da pessoa, aí ela terá saúde. Portanto, não é bem o medicamento que descontrai. Descontrai no momento. O que a pessoa depende para ter saúde é a própria atitude dela de descontração, né? Estresse é contração. Agora veja em terceiro lugar o que eu escrevi aí. A colocação, projeção dos próprios problemas nos outros, que já é a psicose, a enfermidade grave, doença mental. Então, o que eu quero falar com isso é quando o indivíduo não vê nada nele, nenhuma inveja, nada, nenhuma mania de grandeza, não vê nada nele. Então, se ele não vê nada por causa dessa censura exagerada, então ele começa a ver nos outros. Então, é o que acontece, né? Um país atacando o outro. Então, um país acha que ele tem desavença porque o vizinho é assim, é assado, é contra ele. E não que ele é contra o vizinho, compreende? Então, a questão da projeção é terrível. A tal ponto, veja, que muitas pessoas internam doentes graves. Por quê? Porque ele começa a atacar a família, ele começa a atacar todos os professores, começa a atacar os vizinhos, começa a atacar o marido, começa a atacar a mulher, até os filhos. Então, a projeção é a doença. Se a pessoa não censura os problemas que ela tem, ela não faz projeção. Mas se ela censura demais, ela só vê os problemas nos outros. Veja um triângulo doentio que eu fiz. Amor, razão, vontade. Observação. Colocar a vontade acima do amor e da razão, o ser humano colocou também a sua doença. Eu quero dizer que lá em cima, no aspecto vontade, devia ser o aspecto da estética, né? Porque se o amor e a razão existem, a vontade pode atrapalhar tanto a razão, o raciocínio, como o amor. Então, é por isso que eu falo, né? Que se a pessoa for muito voluntariosa, ela vai colocar uma vontade invejosa, uma vontade irada, uma vontade agressiva, uma vontade autoagressiva. Então, o que acontece? Ela colocando uma vontade doente como ela é, com raiva, com esses problemas, então
o triângulo se torna ruim. Agora, quem falou muito à vontade, veja essa pessoa. John Duns Scott, 1266-1308. Então, o que ele fez, né? Ao colocar a vontade, ele substituiu a razão na filosofia pela vontade. Então, ele fez uma filosofia, vamos dizer, voluntariosa. Isso é impossível, né? Filosofia é razão. Então, essa questão da vontade que ele colocou no pensamento dirigiu o povo anglo-saxônico mais para considerar a questão da vontade. Então, a vontade de ser livre, por exemplo, a vontade de fazer o que quiser. Então, note que isso desnorteou a humanidade, porque a vontade, sendo doente, né, o ser humano tem que segurar a vontade, ele tem que conter a vontade. Então, a vontade, sendo doente, ele colocando assim em primazia, né, em primeiro lugar, ele fez uma pessoa doente dele próprio e a sociedade doente. Então, o que aconteceu? Veja esse cartaz. Destruição pela própria vontade. Fazer o bem, a pessoa vê como ruim. E realizar o mal, ela vê como um bem. Então, é uma inversão que a pessoa faz, que se chama em física entropia, né? O que é a pessoa entrópica? Eu nem sei se tem esse termo, né? A entropia faz o indivíduo ao contrário do que ele é. Então, nós vivemos da saúde para a doença, da vida para a morte, do bem, compreende, para a destruição. Essa é a entropia. A pessoa, a criança, é saudável, alegre e tudo mais, e pouco a pouco, à medida que ela vai tendo anos, vai se envelhecendo, ela vai se tornando amarga, desesperada, até então conseguir aniquilar a própria existência. Já voltamos. Vivemos ainda no paraíso terrestre, mas sem aceitá-lo. Atacamos o que de mais belo, bom e real existe. A consciência de nossa inveja e inversão será o retorno a este paraíso. É para trazer esta consciência que surgiu a associação Stop a Destruição do Mundo. Estamos resgatando o mundo para o bem. Junte-se a nós. Este livro tem a finalidade de analisar o motivo pelo qual a espiritualidade foi colocada em plano secundário dentro da existência do ser humano. A humanidade está rebaixada a um plano inferior, sensorial e materialista, necessitando urgentemente retornar ao seu nível normal, onde a vida psíquica tem a total predominância. Leia Teologia Trilógica Científica, de Norberto Keppe, e participe dessa enorme mudança interior e exterior que já teve início na Terra com os indivíduos mais realistas. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Keppe, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Keppe está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Quanto menos problemas vê, mais neurótico o indivíduo é.
Enquanto na sanidade a percepção das dificuldades é bastante aguda, por haver menor resistência à consciência. Bem, aqui o Dr. Keppe aborda essa questão fundamental para a vida de todos nós, que é a diferença entre ter problemas e ver os problemas, porque fazemos essa confusão. Ou seja, não ver os problemas não significa não ter os problemas. Pelo contrário, quanto menos a gente vê uma dificuldade, um problema que a gente tem, mais esse problema se acentua. E ao contrário, à medida que a gente passa a perceber como tem aquele problema, a agressividade, o egoísmo, seja lá o que for, então esse problema já começa a ser controlado e assim ele se reduz. Dr. Keppe says here, if envy is not conscientized, we will automatically project, which means that if we do not see the problem in ourselves, we will transfer it to someone else. When we don't want to see it, we immediately look for the source of the problem in someone or some other situation outside. This is the question of projection that Dr. Keppe treats in this book, The Origin of Illness. Sobre a projeção. O ser humano mais depressivo geralmente coloca no outro a destruição que faz a si próprio, alimentando a conduta agressiva dos paranoicos. Então, por causa da inveja, o ser humano não quer o valor das coisas na própria vida dela e acaba destruindo. Então, depois ela sente sentimento de culpa e põe esse sentimento de culpa fora. Quer dizer, ela sente que os outros são culpados. Então, assim que começam, por exemplo, as brigas na família, marido, mulher, por causa de você, minha vida é assim, ou no local de trabalho, funcionário com chefe, até mãe pode pensar que por causa dos filhos ela não conseguiu se desenvolver, etc. Em vez de cada um perguntar como que eu faço destruição nas minhas coisas, na minha vida. Essa seria a interiorização que leva para a solução desta questão de projeção. Então, os entrevistados falaram a respeito do problema de projeção que o Dr. Keppe desenvolve aqui nesse livro, A Origem das Enfermidades. Então, aqui na página 136, existe uma frase que diz o seguinte: na projeção, o ser humano vigia o semelhante, para não se ver. Bom, isso nós vemos assim no nosso dia a dia acontecer o tempo todo. Uma pessoa vigiando a outra e principalmente tentando apontar os erros que ela está vendo ou que até está projetando e que não existem, seja no trânsito, seja no trabalho, seja em casa. E nós mulheres temos muita experiência disso, né? Porque a mulher tem muita tendência ou muita habilidade para fazer fofoca, isso se vê nas novelas. Então é um hábito de projeção que pode levar e leva às doenças mentais mais graves. Então, Dr. Keppe... Você quer dizer, né, Cláudia, que essa conduta de projeção é a conduta mais doentia que existe, né? Agora, eu quero mostrar aqui uma frase muito importante para os senhores prestarem atenção. O ser humano deseja o que é mais impossível deixar de ser. É uma frase filosófica, né? Quer dizer, o ser humano quer aquilo que é totalmente impossível. O que é, né? Ele deixar de ser, deixar de existir, deixar de... Enfim, deixar a própria vida. Então, o ser humano, ele não quer pensar que ele é eterno, que o ser dele é eterno, que nunca mais o ser humano vai deixar de ser. Então, por questão de dúvida, né? É como Agostinho falou, aquele pensador, se a pessoa não acredita na eternidade, é de bom augúrio, né? Ela fazer o bem, porque se ela não acredita e a eternidade, se não existe, tudo bem, né? Ela não perde nada, mas se existe, aí ela perde tudo, né? Então eu quero pôr mais uma frase aí, veja. As enfermidades causam muita satisfação ao ser humano. Por quê? Porque o ser humano tira muita satisfação quando ele nega o ser dele.
por causa da inveja, justamente. Então, a única coisa que o ser humano pode fazer, assim, de, vamos dizer, de mais, assim, dele, próprio dele, de teomânico dele, de agressão dele ao Criador, à vida, é ele ficar doente, quer dizer, deixar de ser o que ele é. Quer dizer, deixar a verdade, deixar o bem, deixar o belo. É a única coisa autêntica no ser humano que é inautêntica na realidade. Então, gostaria de pôr mais um cartaz aí, veja como ele fala. A máscara é a falsidade. A máscara é esse elemento ao redor, veja. Por que, né, tem essa máscara? O segundo círculo tem o quê, né? A negação, omissão e deturpação ao bem, então, que leva aos sentimentos e ideias malévolas. E no centro tem a essência, veja o que é. O bem, o belo e o real. O essencial no ser humano, então, são os elementos positivos, como os senhores viram. E a máscara seria o elemento artificial que tende a desaparecer. Então, a questão da censura é fundamental. Veja nesse cartaz o que eu falo da censura. O mal é a censura à consciência e não à conduta. Porque é claro, né? Se a pessoa não tem uma conduta boa, ela deve censurar, né? Se ela tem vontade de atacar uma outra pessoa, ela tem que brecar, né? Tem que censurar essa vontade que ela tem. Agora, se ela tem a vontade de atacar, se ela tem um defeito grave, tem cleptomania, questão de não conseguir parar de roubar, ou tem um defeito grave, ela, vendo o defeito grave, tendo consciência, é uma virtude, compreende? Então, ela tem que censurar a atitude de gatunagem, de roubar. Agora, ela tem que não censurar a consciência que ela tem essa atitude de roubo, ou uma outra qualquer. Então, a consciência do mal é um bem. Veja em segundo lugar o que eu escrevi. Summerhill não deu certo. E o livro de Beck, Meu Filho, Meu Tesouro, justamente por causa disso. Porque no livro Meu Filho, Meu Tesouro, um livro famoso, americano, ensinava os pais a não falarem nada para os filhos. Os senhores sabem, a questão da censura não é quando a pessoa fala, é quando a pessoa não corrige os filhos ou a outra pessoa. Se vê um defeito na outra pessoa e não fala nada, essa é a censura, está censurando. Ou então na questão das crianças, né? A criança tem um vício, tem um hábito ruim. Se não fala, está censurando. Deixa a criança naquela atitude ruim, deixa a criança ficar fora da realidade. Agora, quando fala, é que está terminando a censura. Então, veja em terceiro lugar. O grande mal, a enfermidade, está justamente na censura à consciência. Em quarto lugar. Consequência dessa censura: A. Medo. B. Estancamento. C. Tristeza. D. Silêncio. E covardia. E a consciência, o que ocasiona, né? Veja em quinto lugar. Consequência da conscientização: entusiasmo, realização, alegria, conversação e audácia. A enfermidade advém da censura que o ser humano faz à própria consciência. Eu gostaria que prestasse atenção nesse cartaz, veja. Trio das enfermidades: mania de grandeza. Essa descoberta desse Kraepelin, que ele era um famoso psiquiatra alemão, que ele praticamente criou a psiquiatria ao verificar que não era questão só de remédio que resolveria, ou então de eletrochoque, de insulinoterapia, questões orgânicas que iriam curar o doente. Que os doentes, todos eles, ele notava no sanatório que ele trabalhava, tinham essa mania de grandeza. Agora, veja o que fala mais neste cartaz.
A inveja, de Freud e Melanie Klein. Então, Freud fala que a inveja é o elemento principal na doença, que a Melanie Klein continuou. E depois a esquerda, o que fala? A negação ao ser, descoberta de Kepp. Então, essa questão do ser é a questão fundamental que originou praticamente o pensamento humano, que originou a filosofia. Então, a questão de ser ou não ser, né? Então, o que é o ser, né? É aquilo que é. E o não ser é a negação ao ser. Então, a partir disso, que foi uma descoberta na Grécia Antiga e que originou a filosofia, então que depois Sócrates seguiu o discípulo de Sócrates, Platão, depois o próprio Aristóteles, né? Que a questão do ser é fundamental. Uma coisa é ou não é. O que é não pode deixar de ser. E o que não é não pode ser. Então eu gostaria, para terminar o programa, colocar essa frase que eu já coloquei no início deste segmento. Veja. O ser humano deseja o que é mais impossível, deixar de ser. Então, o que é deixar de ser é ser doente. Então, o ser humano nunca pode desaparecer. Falam alma sobrar, né? Mas o ser humano é eterno. Então, nós, eu, você, que nos assiste sendo eterno, nós temos que aceitar essa eternidade, não temos outro caminho.